Viva Voz, com Vera Magalhães. Viva Voz, Vera Magalhães, boa noite. Boa noite, Rodrigo Bocardi, Carol Moran e todos os nossos ouvintes. Eu cheguei aqui no início do programa 5, já são 6:02. Quando eu cheguei, o Gilmar já estava falando sobre definir se abre templo religioso ou não. E ele é só um de tantos outros ministros. E mais primeiro, o procurador, por cima. e mais o pastor... Como é que é o nome dos pastores mesmo? André, o pastor Augusto, todos eles já falaram, né? Já falaram o Procurador-Geral da República, o Advogado-Geral da União, que de fato é pastor, e que leu um trecho da Bíblia, os amigos cúrias, que eram vários deles advogados de igrejas, e agora o Gilmar já vota realmente há mais de 1 hora. Rodrigo, há mais de 1h20, pelo que eu cronometrei aqui, ele está falando. É isso, né, Vera? Só para te ouvir mais aí. Eu sigo, e falei mais cedo para Carol, não sei se você estava ouvindo, eu me belisca, autorizo um tapa, alguma coisa para saber se é verdade mesmo. O Supremo, ele tá todo esse tempo no meio de 4.000 mortes, de falta de vacina, de desemprego, de fome, de tantas outras coisas que a gente está vivendo, discutindo se a igreja deve abrir ou não. Exatamente, é isso que ele está fazendo. Fará ainda, eu duvido que termine hoje, deverá ser prorrogado para amanhã, deve ser interrompida a discussão depois do voto do ministro Gilmar, ou dele mais um, e retomada amanhã, pelo que me dizem os ministros, justamente porque os votos e também as sustentações orais se alongaram muito, Rodrigo. Por enquanto, a tônica do voto do ministro Gilmar é aquela de que eu falava aqui ontem, que as restrições ao funcionamento físico das igrejas e dos templos não impõem nenhum tipo de problema à liberdade, ao exercício da liberdade religiosa, que é assegurado pela Constituição. Então, ele considera esse argumento falacioso de que você não poder ir a cultos, a missas, ou mesmo ir à igreja realizar as suas orações quando não está vendo nenhuma missa, que isso poderia ferir a sua liberdade de manifestação religiosa e de crença religiosa, porque isso é algo de foro íntimo, é algo que você exerce em qualquer lugar, que as restrições a esse funcionamento que são devidas à pandemia, elas não obrigam a pessoa a deixar de professar a sua fé e passar a professar outra, que isso sim é uma ameaça à liberdade religiosa, como ele bem pontuou. E ele também deu umas pauladas tanto no Advogado-Geral da União quanto no Procurador-Geral. Ele fez uma referência a uma das passagens da sustentação oral do André Mendonça, em que ele fala que tem mais risco de contaminação em transporte público do que em cultos, para perguntar se ele estava chegando agora de Marte, porque ele, como ministro, teria condições, segundo o ministro, de tomar providências para que não houvesse esse contágio no transporte público. Então, ele achou que aquilo era uma postura, ele chegou a dar a entender que achava que era até cínico da parte do AGU. E também deu outra no PGR, ao dizer que ele agia com desonestidade judicial, que eticamente não é possível ficar escolhendo relatores e que ele tem uma postura cambiante nesse processo. Chegou a falar que o requerimento dele, pedido para que ficasse tudo com o ministro Nunes Marques, era desconsolado, era um requerimento desconsolado. Então, Gilmar Mendes está e está há mais de 1 hora, em termos bastante duros. Ainda não sobrou nenhuma lapada para o Cássio Nunes Marques, mas ele está esperando ali o momento em que ele também vai levar o seu puxão de orelha, Carol. Eu fico sempre chocada quando eu vejo representantes de órgãos de Estado falando ali como pregadores, né? Porque o Augusto Aras, o André Mendonça, na sua vida pessoal, podem ter a religião que bem entenderem. O André Mendonça também é pastor, mas ali ele está representando a Advocacia Geral da União, assim como Augusto Aras representa a Procuradoria Geral da República. E o Estado brasileiro é laico.
Então não cabe fazer uma pregação ali, né? Eles têm que analisar a letra fria da lei. Estados e municípios podem determinar o encerramento de atividades em meio a uma pandemia. O próprio Supremo já entendeu que sim. E a gente viu quase um culto ali, né? Uma pregação. Eu fico sempre muito chocada, Vera. É o caso, deixa eu só trazer aqui, complementando. É o caso de... É o caso porque está acontecendo, né? Mas nós, como observadores aqui, é o caso de levar em consideração esses votos tão grandes assim por parte do STF nesse tema. O que tem aí? Ou é também o desejo de cada um ali também de ocupar o seu espaço? Sempre, né? Claro. Sempre tem o seu momento brilhareco ali. Eles querem brilhar, querem mostrar a sua verve. O Gilmar está citando uns tantos tratados alemães, ingleses, de todos os países do mundo, tratados de direitos humanos, convenções das quais o Brasil é signatário. Já falou alemão, já falou inglês. Então tem esse momento aí de demonstrar a sua verve, sem dúvida nenhuma, Rodrigo. E eu concordo com você que isso dá uma impaciência para quem está esperando a decisão e para quem está vendo os mortos aumentar, o número de mortos aumentar a cada dia. Realmente parece um certo descolamento da realidade e é um descolamento mesmo de quem está do lado certo, né, que é o lado da ciência, e que, neste caso, vai defender o fechamento momentâneo de templos e igrejas, porque não é razoável que tenha cultos e missas nesse momento de maior agudeza da pandemia. O Gilmar também citou várias estatísticas de como comemorações, celebrações religiosas provocaram surtos em várias cidades do mundo, em vários locais. Então, isso tomou um outro tempo grande do voto dele. Mas, sim, os votos deveriam ser muito mais curtos e ter uma atenção para isso que você está dizendo. A gente está vivendo um momento de urgência, de emergência, e o Supremo tem outras atribuições, mesmo relativas à pandemia, e poderia se desincumbir bem mais rapidamente dessa questão. O prefeito de BH, Alexandre Calil, que tem sido muito duro aí nessa questão, não seguindo a orientação do STF, quando o STF, na altura, decidiu que era para abrir, ele disse... Ele traz aqui um exemplo simples, curto e grosso, que poderia levar ao voto de alguém para definir isso no STF, acredito eu. Ele fala assim: eu estou proibido de assistir aos jogos do Atlético Mineiro no Mineirão. Deixei de ser atleticano? Não. É um problema de pandemia, não de amor, assim como a religião. Ele é tão atleticano, já foi até presidente do Atlético, que para ele é uma espécie de fé, né? Eu acho que a comparação é um pouco esquisita, porque você também não pode elevar algo como torcida de futebol a uma fé. Para algumas pessoas é algo mais sério, mas ele tem razão. Você não deixa de ser aquilo que você é, porque você está na sua casa, certo? Claro. Ele também disse algo para o Bernardo Melo Franco que eu acho bem importante, que o ministro Nunes Marques deveria visitar uma UTI de um hospital para verificar qual é a situação dos doentes, qual é a situação dos profissionais de saúde que estão estafados, que não tem reposição de material, não tem pessoas para revezar nos plantões intermináveis, infindáveis de UTIs lotadas. Então, eu acho que isso que você traz, as duas falas que você trouxe, tem a ver com essa mesma coisa. O Supremo está encastelado lá em Brasília nos seus votos longos, caudalosos e de difícil compreensão, enquanto aqui embaixo, né, na terra, as pessoas estão morrendo, os hospitais estão lotados e as coisas são urgentes. Enquanto isso, o presidente Jair Bolsonaro, numa caravana holiday em alguns municípios do Brasil, passou em Chapecó, que supostamente, segundo ele, é exemplo de combate à pandemia, quando a gente sabe que, na verdade, Chapecó foi epicentro de Covid, mandou paciente, inclusive, para outros estados. E aí o presidente Jair Bolsonaro volta a repetir, né, aquelas mentiras e a desinformação toda, dessa vez comparando a pandemia, inclusive com a epidemia de HIV, que não tem nada uma coisa a ver com a outra, enfim, aquele discurso que não faz o menor sentido, né, Vera? Carol, desde ontem, já depois do anúncio da terrível marca de mais de 4 mil mortos, que a gente também ultrapassou, o presidente está falando coisas inacreditáveis, até para os padrões já muito inacreditáveis do Jair Bolsonaro. Ontem ainda, ele brincou com o uso da palavra genocida, se referindo a ele. Ele brincou com o ganho de peso das pessoas durante a quarentena, dizendo que quem ficou em casa certamente ganhou peso, que é uma coisa inacreditável num dia de um luto
tão grande quanto foi ontem, e hoje ele passou por Foz do Iguaçu, passou por Chapecó, em cada uma dessas paradas é uma saraivada de desinformação que ele lança, defendendo tratamento precoce, dizendo que não vai ter lockdown, dizendo que distanciamento social não adianta e dizendo algo que me chamou muito a atenção e que eu imagino que deve cair como uma punhalada para quem perdeu um parente, dizendo que o que de mais grave pode acontecer nesse momento é o desemprego. O desemprego realmente é uma chaga, é algo gravíssimo, mas não é o que de mais grave pode acontecer, né? A vida está acima do emprego, na cabeça de qualquer pessoa que tem um mínimo de humanidade. E ele, ironicamente, falou que falta humanidade justamente a governadores e prefeitos que pregam que as pessoas fiquem em casa. Então, o presidente está com a sua retórica de sempre, distorcendo totalmente o que aconteceu em Chapecó, e do lado do prefeito, que também distorce, porque eles não dizem que os casos lá só começaram a cair não graças a nenhum tratamento precoce, mas porque se fez uma restrição muito grande de circulação, muito semelhante a um lockdown em algumas medidas. Enfim, é a máquina de desinformação capitaneada pelo presidente da República no momento... Eu não sei até quando a gente vai falar isso, né? Mas no momento mais grave da pandemia. A cada dia ele se agrava. Agora, vai continuar hoje, porque não encerrou o dia ainda. E esse assunto também, de tudo que ele colocou hoje, com a questão de enfrentamento à pandemia, vai ser também... Teremos aí, de forma a ser agregada, a questão das vacinas nesse encontro com os empresários hoje em São Paulo, que é a discussão da vacina, da compra de vacina pela iniciativa privada. Outro assunto que parece ser de Marte também, porque tudo que é colocado ali diz que primeiro tem que atender o SUS e os prioritários. O que a gente fica tentando enxergar é onde estará a brecha que alguém vai usar nessa regra, claro que depende ainda de aprovação do Senado, onde está a brecha que alguém vai usar para poder realmente levar adiante essa ideia de vacinar aquele que tem dinheiro. É que não é nem brecha, Rodrigo, está explícito no projeto, né? Foi aprovado no início de março, então não faz nem um mês, foi aprovado em 10 de março o projeto que virou lei, que permite a compra de vacinas privadas, mas com doação para o SUS. O que aconteceu logo em seguida? 7 dias depois da aprovação dessa lei, um deputado, Rildo Rocha, apresentou outro projeto para rasgar a obrigação de você doar essas vacinas para o SUS. Então, permite que os empresários que bancarem a compra de vacinas vacinem primeiro os seus familiares e funcionários. Diante da gritaria generalizada de especialistas que mostraram que isso significa a implosão do Plano Nacional de Imunização e a confissão de falência do governo e de fracasso do governo para promover a vacinação, a deputada Célia Leão fez um substitutivo mequetrefe em que ela diz que, tudo bem, você pode vacinar os seus familiares e os seus funcionários, mas seguindo os mesmos critérios do PNI. Olha que loucura! Ela acha que o fato de você vacinar primeiro os funcionários mais idosos ou mais velhos de uma empresa significa que você está cumprindo algum critério de equidade. Essa gente não sabe o que é PNI, não sabe qual é a tradição do Brasil em termos de vacina, não sabe nem o que é uma estratégia de imunização, porque você imunizar ilhas, clusters de empresas, não vai dar ao país nenhuma melhora em termos de imunização, porque você precisa imunizar largos setores da sociedade. Mas a gente não tem vacina para comprar por governos que têm uma capacidade de negociação muito maior do que a empresa lá do senhor Luciano Hang. Então, se não tem essas vacinas, que vacinas são essas que essas pessoas vão comprar? Em que mercado elas vão negociar essas vacinas? Quais vacinas? Porque também o projeto abre uma brecha, abre um leque para que essas vacinas importadas sejam de laboratórios que não têm aprovação da Anvisa, nem mesmo emergencial. Você pode ter uma aprovação só e não fala quais, de agências internacionais. Então, uma agência que talvez nem seja a FDA ou a da União Europeia pode certificar uma vacina, o empresário vai lá, compra essa vacina, obriga seus funcionários a se vacinarem e a voltarem a trabalhar como se isso permitisse vida normal. E não é assim. Mas hoje, tudo isso só para esclarecimento. E aí, você tira uma dúvida minha. Porque, para mim, o que tem até agora do que foi aprovado é que a iniciativa privada ela pode comprar, apesar de... Vamos esquecer que o laboratório não está vendendo ainda. Ela pode comprar, mas tem que atender ao SUS. Não.
Isso aí era até o projeto aprovado anteriormente. Não, esse que o anteriormente tinha que doar tudo, daí depois veio um outro que podia metade. Não, agora você pode comprar para uso mesmo dos seus funcionários e doação. Independentemente do Plano Nacional de Imunização ter dado vacina para alguém. O que ela diz, esse substitutivo da Célia Leão diz, é que você tem que atender os mesmos critérios do SUS, os mesmos critérios do PNI. Então, para você vacinar os seus funcionários e os seus familiares, você adota aqueles mesmos critérios. Então, o mesmo critério é você vacinar o primeiro que você tem lá com 70 anos, 68, você vai descendo e tal. E não precisa acompanhar como o Plano Nacional de Imunização está usando. Você pode simplesmente chegar e falar assim, eu já dei vacina para todo mundo de 70 anos, vou vacinar agora de 30, que é o que eu tenho aqui. Pode fazer isso, exatamente. E para os seus funcionários, você não precisa doar mais nada. É um escárnio esse projeto. E tem toda a pinta de lobby, né, Vera? A gente já falou muito aqui do lobby no Congresso, por exemplo, do pessoal da União Química, que está doido para vender Sputnik V e não consegue ainda a aprovação da Anvisa. Exatamente isso, é disso que se trata. É isso, né? É disso que se trata, de nada além disso, Carol. Não se tem aí nenhum objetivo de trabalhar em conjunto com o SUS. Isso não vai trabalhar em conjunto com o SUS. O que se tem de fazer é cobrar que o poder público forneça a vacina. Existem clínicas de vacinação, no Brasil existem, que fornecem várias vacinas do calendário vacinal, vacinas extras, se você quiser, etc. Porém, quando se tem epidemias, quando se tem tentativas de erradicação de doenças, você tem campanhas. O PNI ele trabalha baseado em campanhas. Nunca houve, na concomitância de uma campanha como essa, importantíssima, a venda paralela de vacinas no mercado privado. Não acontece em lugar nenhum sério do mundo isso. Quando você tenta ver exemplos, tem um país aqui, outro ali, em que tem essa concorrência. Agora os Estados Unidos estão fornecendo vacina nas farmácias, etc., etc., mas porque eles já estão muito avançados no processo de vacinação. Então, o Brasil está promovendo a distinção de classes, é disso que se trata, para o fornecimento das vacinas. E eu li o projeto, não deixa claro ali que se o empresário não pode cobrar do seu funcionário. Todo mundo está dizendo que não, que vai ser gratuito, mas não está isso explícito no projeto. E mais, ele vai poder abater 100% do imposto de renda aquilo que ele gastar com vacinas. Então, um projeto que não se justifica num momento desse de desolação que o país está enfrentando. No Senado há várias resistências a esse projeto de bancadas diferentes, não só da oposição mais radical ao Bolsonaro, também dentro de partidos que acabam participando do governo, senadores muito críticos, mas eu não sei se eles terão a força necessária para barrar a aprovação do projeto. Dizem que só com pressão da sociedade para que faça valer os princípios da universalidade e da equidade e da gratuidade da saúde, que são princípios expressos na Constituição e que são a base do SUS, que só isso poderia frear esse projeto, que é um projeto absurdo, que fura a fila da vacina, estabelece vacinação VIP, estabelece vacinação passível de privataria, porque é isso, é lobby, é mercado negro, mercado clandestino de vacina que pode ser aberto. É um projeto que não tem nenhuma vantagem. Nesses aí, mesmo para os estados, a gente nem chegou nesse ponto de analisar ao fio da necessidade ali a fio do cabelo mesmo, olhar com detalhe para saber como é que esses contratos estão sendo fechados, como é que eles estão sendo feitos, porque tem toda essa demanda e o que interessa é atender e a gente sabe como é que essas coisas funcionam. E aí, momento também que não tem licitação, que não tem nada, a gente nem está vendo isso. Lá na frente, quem sabe, você imagina esse restante todo. E aí, se for para sanção esse projeto, vai ter um PS lá embaixo, se a gente olhar depois. O PS do presidente Jair Bolsonaro. Assim, isso aqui significa a minha incapacidade de fazer um gerenciamento um gerenciamento nacional de imunização da Covid. Porque é assinar embaixo, como a gente já falou aqui, da incapacidade de oferecer e recorre à iniciativa privada. Nem vai fazer isso, vai ficar com a maior cara de pau e vai usar esse jantar que você falou para incentivar os empresários a ingressarem nessa compra privada de vacinas, Rodrigo. E certamente vai tentar melhorar a sua barra junto ao empresariado. As pesquisas estão mostrando que ele está perdendo apoio nesse segmento que é tão importante, tão caro a ele. Então vai se reunir hoje com empresários do setor de comunicações, setor da construção e setor financeiro. São os 3 setores mais representados ali na lista
de quem vai ter assento nesse jantar. É incrível que empresários aceitem graciosamente fazer parte de uma aglomeração com o presidente num momento como esse e num tom tão ameno e de tão pouca cobrança diante de um estado de coisas muito, muito grave, muito preocupante pelo qual o Brasil está passando. A casa é grande, viu? Isso aí também da aglomeração, não sei se vai ser tanto problema, mas a casa é grande aqui em São Paulo. Casa do empresário Washington Sinel, que é da área de segurança, dono da empresa Gocil, área de segurança privada e também responsável por produção de arroz no Paraguai. Está reunindo os empresários agora à noite em São Paulo, junto com o presidente Jair Bolsonaro. Só para a gente fechar com um noticiário um pouquinho mais positivo, tivemos hoje algumas boas notícias, né? Essa pesquisa que mostra a eficácia da Coronavac diante da variante da P1, já após a primeira dose. E o iniciozinho ali, uma melhora de ocupação de leitos em São Paulo e outras localidades, mas a situação ainda é dramática, né? Exato, Carol. Foi muito importante essa conclusão, ainda um estudo preliminar, né, do Butantan, mostrando que a Coronavac se mostrou 50% efetiva para pacientes que adoeceram com a cepa de Manaus. Isso foi feito um estudo com os trabalhadores lá de Manaus que foram imunizados com a vacina produzida aqui internamente pelo Butantan. Foi um estudo com bastante gente, 67 mil pessoas. Para um estudo dessa natureza é algo bastante robusto e mostra uma eficácia que é muito próxima da eficácia da mesma Coronavac para a cepa original do vírus, em cepa, né? Eu sempre fico em dúvida sobre esse acento, mas é cepa. Então, isso é importante no momento em que a gente já começa a ter notícias e rumores de novas variantes, variante de Sorocaba, variante de outros lugares. Então, por enquanto, ainda não teve escape de cobertura vacinal. Mas se a gente não fizer uma restrição de circulação desse vírus, e nesse momento não adianta pensar em vacinação, porque a gente tem uma vacinação muito lenta para fazer a restrição da circulação do vírus, em algum momento a gente pode ter uma variante que escape da resposta vacinal, e aí vai ser um problema sério. Por isso também que as restrições de circulação são muito importantes, a despeito do negacionismo eterno do presidente da República nesse quesito. Tem música? Vamos de música. O Gilmar Mendes deu a letra, mas não vale só para o André Mendonça, né? Vale para eles mesmos que estão nesses votos eternos, vale para o Bolsonaro, que está falando de um país que não é aquele em que morrem 4 mil pessoas por dia, vale para os empresários que estão fazendo jantar festivo num dia como hoje. A Eli está perguntando ali, falando com o Marciano, dizendo que aqui é da Terra e que a gente está em guerra, Rodrigo. Do jeito que está, eu tô achando que nós aqui que estamos em Marte, esse povo todo está na Terra, viu? Pode ser. Alô, alô, Marciano! Alô, alô, Marciano. Aqui quem fala é da Terra. Pra variar, estamos em guerra. Você não me imagina a loucura. O ser humano tá na maior fissura, porque tá cada vez mais down no high society. Down, down, down no high society. Down, down, down. High Society, não sei não. High Society vai estar hoje. Não sei se na High Society tá down assim, não. Quantos bilionários novos tem na lista da Forbes brasileiros? Acho que 11, né? 11. Tá tudo bem no High Society. Não tá down, não. Vai ter vacina, vai ter jantar e tem bilionário novo. Isso aí. Parabéns a vocês todas aí, a vocês duas. A vocês também, e agradecer a todos aqueles que enviam tantas mensagens pra gente aqui por esse Dia do Jornalista. Obrigada a gente a só todos. existe porque tem vocês. Um beijo pra todo mesmo. mundo, obrigado. E a democracia só existe porque tem imprensa livre. Parabéns a todos os jornalistas. É isso aí, Beijo, valeu Vera, obrigado, boa noite. Tchau, gente, até amanhã. Tchau.